Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje então daremos continuidade no nosso vídeo sobre VPN. Então, gente, eu planejei esse vídeo sobre VPN em duas partes e comecei a gravar os vídeos. Só que, como o assunto de VPN é um assunto que é bem detalhado e eu quis fazer realmente de forma bem detalhada, tá? Porque envolve uma porção de etapas. No meio da edição eu vi que o vídeo, a segunda parte, que seria a final, estava ficando muito grande, tá? Então eu resolvi parar o segundo vídeo em aproximadamente aí próximo dos 30 minutos de vídeo, né? Quem assistiu deve ter notado que ficou em volta de 26 minutos a 30 minutos. E o restante do vídeo está aqui na terceira parte. O assunto sobre VPN não pode se esgotar nesses 3 vídeos. O nosso propósito inicial é que vocês consigam entender a questão teórica de uma VPN e coloque em prática. Então por isso que esse vídeo ficou um pouco maior que os demais. Esse assunto, se tu for resumir aí em 20, 30, 40 minutos, seria suficiente para falar sobre VPN. Mas como eu peguei a questão da teoria, de como é que funcionava, toda aquela parte ali comeu bastante tempo do vídeo. Dessa maneira o vídeo ficou um pouco mais extenso do que eu imaginava que iria ficar. Mas para que eu não precisasse cortar informações úteis para vocês, então eu resolvi fazer, então, ao invés de 2 partes apenas, como era o inicial proposto, fazer ele em 3 aulas. Eu vou continuar o vídeo a partir do passo número 23, onde eu falo sobre geração de certificado para os clientes, do 23 até o passo 31. Tá, gente? Espero que vocês gostem do vídeo. Então, é claro, não deixe de curtir e compartilhar aí com os conhecidos os vídeos do canal Projeto Root. E lembrando que na descrição dos vídeos, tanto na parte 1, 2 e 3, vai ter o arquivo .txt para acompanhar o vídeo. Vá na parte 1, baixo da parte 1, vá na parte 2, baixo da parte 2, vá na parte 3 e baixe o da parte 3 e o inteiro. Por quê? Porque como são etapas, eu resolvi separar em etapas o vídeo e as informações também. Então, no vídeo número 1 vai ter as informações aqui, as etapas do vídeo número 1. No vídeo número 2 vão ter as etapas do vídeo número 2. No vídeo número 3 vai ter a etapa do vídeo número 3 e eu vou colocar um arquivo inteiro como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, contendo o primeiro item até o último item, para que fique um pouco mais organizado, né? Então não faz sentido eu lançar os 3 vídeos com o mesmo documento TXT. Então faz mais sentido para vocês entenderem eu lançar ele picotado dessa maneira e no último eu lançar também o inteiro, da primeira dica até a última. Vamos lá pro laboratório que o vídeo tá bem interessante. Então, desta maneira agora, eu vou gerar, da mesma maneira que eu gerei os certificados para o servidor, eu vou gerar então o certificado para o usuário. Nós vamos utilizar aqui o CD para entrar na pasta lá que nós geramos os certificados, tá? Então, eu estou dentro dessa pasta, notem que é a mesma pasta, e agora eu vou utilizar o comando para criar o usuário 1. O comando é ./buildkey e o nome do usuário. Então, no caso aqui, eu posso colocar o nome que eu quiser para o usuário. Uma característica que eu costumo utilizar para essas situações, tá, é criar com o e-mail da pessoa. Por exemplo, se eu for criar um certificado agora para o usuário Diego Costa, por exemplo, que é do Projeto Root, então eu vou criar aqui Diego Costa @projetoroot.com.br. Não está associado a e-mail da pessoa. Isso é uma questão organizacional minha, tá? Eu poderia apenas criar com o nome Diego Costa. Não precisa colocar com arroba. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes eu faço VPNs para clientes de diversos segmentos. Então, por exemplo, o cara tem lá o e-mail @terra, @uol, @bol, @gmail. Então, na hora pode ser que tenham 2 Diego Costa ou 2 Marcos Antônio, e aí eu não sei de qual e-mail está relacionado aquele usuário. Então, isso
é o que eu utilizo para identificar o usuário já na criação do certificado. Vocês aí podem utilizar como quiserem. Então, diegocosta@projetohut.com.br. Feito isso daí, eu vou apertar Enter e ele vai então criar este certificado para este usuário. Notando que como ele está utilizando aqueles vars lá, tá, as variáveis, então ele vai me perguntar as mesmas coisas e eu posso alterar essas informações, e aqui eu vou aconselhar alterar, mas não o país. Então nós vamos alterar apenas algumas informações. No país, o Diego mora no Brasil, ele então está no Rio Grande do Sul, ele mora na cidade de Rio Grande, a companhia dele é Projeto Root. Aqui eu poderia, no caso essas informações, se eu tiver um usuário que mora nos Estados Unidos, eu poderia alterar lá no country, eu poderia utilizar o US, Estados Unidos, eu poderia colocar o país da pessoa, mas como no caso eu estou utilizando o usuário Diego Costa, que mora no Brasil, é do Rio Grande do Sul, mora na cidade de Rio Grande e faz parte do Projeto Root, essas informações aqui, elas vão ficar padrões. Aperto Enter. E qual é a unidade dele? Eu poderia utilizar outra unidade, tá? Mas no caso eu vou utilizar a mesma. O nome do servidor, hostname aqui, ó. Então no caso aqui, ó, eu vou utilizar o hostname do diegocosta@projetohut.com.br. Então vamos apertar Enter. O nome do servidor vai ser server também. Vamos apertar Enter. O e-mail. Aqui sim eu poderia utilizar o e-mail do Diego. diegocosta@projetohut.com.br. Bom, vai utilizar uma senha? Então não quero utilizar, tá? Eu vou utilizar apenas o certificado. Vamos apertar Enter, e se eu quiser um nome de companhia adicional também não vou utilizar nada, vou apertar Enter. Feito isto, ele então está me informando, ele está printando na tela as informações que eu acabei de configurar. Então aqui é BR, RS, Rio Grande, Projeto Root, VPN. Ó, notem que aqui o nome é um nome distinto, então é diegocosta@projetohut.com.br. O nome do servidor vai ser server e o e-mail vai ser diferente também, que é diegocosta@projetohut.com.br, e tem uma validade de 3.650 dias, que equivale a 10 anos. Então ele vale até o dia 27 de novembro de 2026 até as 18h35 com 19 segundos, tá? Que foi o horário local do servidor. Então, obviamente que se depois desse período eu quiser manter o Diego conectado, eu vou ter que gerar um novo certificado para ele e passar as informações para ele poder conectar, tá? Caso eu queira refutar, eu queira desligar essa VPN, eu quero remover esse usuário, basta então eu apagar os arquivos que forem gerados do servidor, que esse usuário não vai conseguir mais conectar. Eu posso remover esse certificado, tá? Eu posso invalidar esse certificado. Feito isso daí, então eu vou gerar apertando Y para confirmar, Y novamente para então gerar esse certificado. Então, novamente, ele criou um novo certificado. Vamos verificar onde que ele criou? CD keys e ls-lh aqui dentro. ls-lh, notem que agora eu tenho os arquivos do Diego Costa aqui, ó. Então eu tenho o arquivo diegocosta@projetohut.com.br.crt, que é o certificado, o ponto .csr, que é outro arquivo do certificado, e o ponto .key, que é a chave desse certificado. Para que servem esses arquivos? Esses arquivos, eles são utilizados para fazer a autenticação do certificado. O que é um certificado? O certificado é a mesma coisa que uma identidade, tá? Então, para que seja válido esse certificado, ele precisa passar por algumas etapas de validação. Entre elas está o certificado, o próprio certificado, o CSR, que na verdade é um arquivo criptografado que contém informações do certificado digital, contém nome, departamento, cidade, todas aquelas informações que nós colocamos ali, ele vai estar dentro deste arquivo CSR. Se eu editar ele, só para vocês não ficarem curiosos aí o que é esse arquivo, se eu editar ele aqui, ó, notem que ele está todo criptografado. E as informações que estão aqui dentro dizem respeito a isso daqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o certificado, ó, tá? Então aqui tem as informações todinhas de quando foi gerado, a assinatura, ó. Quando ele aqui.
Então nós temos aqueles 3 arquivos ali para validar este arquivo aqui. Aliás, nós temos esses 2 arquivos aqui para validar esse cara aqui. Como é que vai funcionar agora lá no nosso servidor? Vamos voltar aqui para o nosso tutorial. Quando o usuário for conectar, eu vou precisar dar essas informações para ele. Qual é o certificado dele, qual é a key dele, qual é o arquivo CA dele. Para que isso daí fique transparente, para que eu possa fazer uma conexão rápida, eu posso criar um arquivo com uma extensão .ovpn, tá? Então é um arquivo com uma extensão OVPN que vão ter as informações de certificado e conexões. O que eu vou fazer agora? No passo número 24, eu vou criar esse arquivo .ovpn para os clientes conectarem. Eu vou utilizar um exemplo que já existe quando eu instalo o OpenVPN, ele já cria a pasta OpenVPN lá dentro do SR Share Doc OpenVPN Examples, e tem lá sample config files e tem o arquivo client.conf. Então eu vou utilizar esse client.conf como base para fazer a configuração então para esse meu usuário novo. Então eu vou copiar um exemplo com o nome do usuário que eu quero aqui nesse caminho, tá? Então eu vou usar aqui o CP, vou colar o CP aqui. O nome do meu usuário qual vai ser? Não vai ser o usuário 1, vai ser Diego Costa @projetohut.com.br. Fica grande o nome? Fica, tá? Pode ficar menor? Pode também. Isso, como eu falei antes, é uma questão de organização. Se tu não quiseres colocar um nome muito grande para um nome de usuário, fica a teu critério. Aqui nessa etapa não é necessário ficar esse nome grande. Eu coloco por uma questão de organização. O que importa é o nome do arquivo .ovpn. Feito isso aqui, eu aperto Enter e ele vai gerar esse arquivo lá. Então vamos lá dentro desse arquivo, cd etc openvpn. Lá dentro eu tenho a pasta easy-rca e lá dentro eu tenho a pasta keys. Entrei dentro dela. Se eu der um ls-lh, notem que agora eu tenho aqui o arquivo, ó, Diego Costa @projetohut.com.br.ovpn. Se eu editar este arquivo aqui, Diego Costa VPN, eu tenho aqui então um arquivo de configuração do meu cliente, tá? Então eu tenho que personalizar este arquivo. Então agora eu preciso então utilizar o Nano, tá? Eu vou preparar esse arquivo. Então notem aqui, ó, eu fiz a cópia no passo 24. No passo 25 eu vou preparar o arquivo, então eu vou editar ele, tá? Eu acabei de fazer isso daí, ó. Dentro da edição eu vou então remote seu nome DNS e a porta 1194. Bom, aqui tem duas situações. Eu posso utilizar o meu IP, tá? Eu botei seu nome DNS porque tu podes apontar lá no teu DNS se tu tiver, no caso aqui, ó, eu vou usar aqui para não confundir vocês. Minha vpn.minhaempresa.com.br. Então eu só tô querendo mostrar para vocês por que eu coloquei ali a opção de seu nome DNS. Se eu não tiver um nome DNS, tá? Então se eu não tiver um nome DNS, aqui eu vou substituir pelo IP do meu servidor, tá? Então eu preciso saber qual é o IP do meu servidor. Então no caso aqui no meu servidor, eu vou procurar aqui, ó. Aqui ele tá, remote my-server-1 1194. Aqui 1194 está relacionado à porta UDP que nós configuramos lá, tá? Então aqui nós vamos colocar o IP. Como eu já sei o IP do meu servidor, eu vou colocar diretamente aí. Vamos preencher com IP. No meu caso aqui, o meu IP vai ser então 52.53.170.165. Esse aqui é o IP do meu servidor, tá? O IP público do meu servidor. Como isso aqui é um servidor num host de hospedagem, esse IP aqui ele é válido publicamente, porém quando eu desligar essa máquina ele não vai ter mais validade. Então se na tua residência ou se na tua empresa tu não tem um IP válido, tá? Eu aconselho a utilizar alguma solução DNS para que possa ser feito esse direcionamento por nome,
não é interessante se utilizar por IP, tá? Senão eu tenho que alterar para cada cliente que eu criar, eu vou ter que criar um arquivo novamente com IP novo. Então, como é teste, eu só vou mostrar aqui para vocês por IP, para que eu não precise aguardar o tempo de replicação do meu DNS. Mas o padrão e o correto é colocar por nome, porque aí no meu DNS eu vou lá e altero por IP. Conforme for alterando o meu IP, eu vou alterando lá no meu DNS também o IP do meu nome, tá? Então, se o pessoal tiver dúvida aí, depois me mande um e-mail ou me mande uma mensagem ali nos comentários mesmo, que eu explico mais detalhadamente essa questão aqui dos DNS. Basta colocar aqui. Aqui ele está questionando o host remoto. Quem é o teu host remoto? É por nome? Então preenche o nome. É por IP? Então coloca o IP aqui. E a porta que ele está utilizando, que é a 1194. Essa aí é uma das modificações que nós vamos ter que colocar neste arquivo. Após fazer essa modificação, eu tenho que descomentar duas linhas aqui, ó. Então eu tenho que descomentar aqui user nobody e group no group. Da mesma maneira que nós fizemos lá no servidor, no arquivo server.conf, nós vamos ter que fazer aqui também, ó, user nobody e group no group. Desta maneira aí, então eu posso agora Ctrl X sair e salvar, e eu posso agora enviar por e-mail este arquivo para o servidor lá, para o cliente lá utilizar. Então eu posso utilizar agora esses arquivos no meu cliente. Então eu posso enviar para o meu cliente todos esses arquivos aqui, ó, separados, tá? Todos que tem Diego eu vou precisar enviar para o meu cliente lá do outro lado. Mas eu posso preparar o arquivo OVPN para que eu precise mandar apenas ele para o cliente. Então eu vou ensinar agora para vocês como fazer isso daí. Então, se vocês notarem aqui, ó, essas linhas aqui, ó, de descomentar, ó, transferindo os arquivos por cliente, ó, se eu quisesse mandar, ó, então eu poderia mandar os arquivos por cliente, ó, usuário.crt, usuário.key, usuário.ovpn e ca.crt, tá? Então esses arquivos eu preciso enviar para o meu cliente. Só que eu posso criar profiles para eles, tá? Dentro dos próprios arquivos.ovpn. O que eu preciso fazer? Olha só, eu preciso editar o arquivo .ovpn e comentar as linhas, ó, SSL params, comentar essas linhas aqui, ó. Então vamos lá, eu vou editar novamente o arquivo .ovpn do Diego e vou comentar essas linhas. Que linhas são? Então lá onde está falando sobre o certificado, eu vou comentar, eu vou mostrar aqui logo abaixo para vocês, ó, IP, logo abaixo aqui então eu tenho os SSL params, olha lá, ó, então tá aqui, ó, SSL/TLS params, que é o mesmo que está no TXT, notem aqui, ó, tá? Então olha só, comentar as linhas, então eu vou botar o ponto e vírgula na frente dessas três linhas aqui, para comentar essas entradas aqui. Então eu não vou utilizar o padrão, eu vou utilizar aqui, ó, ponto, vírgula, ponto, vírgula, ponto, vírgula. Feito isto, agora eu vou adicionar o CA. Então eu vou sair e salvar para ele modificar esse arquivo. Salvei. E agora eu vou fazer manualmente a inserção. Deixa eu, até antes de fazer isso aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. A última linha aqui, ó, no arquivo Diego Costa @projetoroot.com.br, tá? .ovpn é a linha do silence repeat messages está mute. Então aqui nós vamos ter mais entradas. Que entradas são essas? Ó, se notarem agora aqui, eu tenho como adicionar o CA. Então eu vou dar um eco e o nome do usuário .ovpn. Então olha só, um eco, aí abre e fecha aqui sinal de maior e menor, CA dentro do arquivo OVPN do usuário. Então eu vou dar um eco dentro do diegocosta.ovpn. Feito isso, se eu editar novamente ele, a última linha agora é aquela ali, ó, CA. Então quando eu sair aqui, ó, só vou sair aqui novamente, se eu adicionei o CA, tá? É só para adicionar isso aqui, eu vou então dar um cat, ó. Então eu vou dar um cat. Qual o arquivo que eu vou usar? Eu vou dar um cat do arquivo ca.crt e a saída dele vai ser lá no usuário.ovpn. Vamos lá, então vou dar a saída no Diego Costa.ovpn. O que vai acontecer? Nada. Vamos editar o arquivo e vamos ver o que aconteceu.
Ó, notem que agora eu tenho a entrada CA e eu tenho um início de certificado, ó lá. Eu estou inserindo o meu certificado e aqui é o final dele, tá? Eu estou mostrando um por um, não precisa editar, só estou mostrando para vocês o que está acontecendo no arquivo. Feito isso, eu vou continuar então fazendo a mesma coisa para ele finalizar o certificado. Tá? Então isso aqui até mesmo para que eu possa depois entender onde começa o certificado e onde termina. Notem que agora a última linha é abre barra CA fecha. Então agora eu vou adicionar o CERT de certificado. Eu vou adicionar o CERT da mesma maneira, ó lá. CERT, só que agora é CERT e o nome do usuário. Eu vou colar, vou também usar o comando para ele dar o cat lá no usuário. Então notem que aqui tem uma diferença, olha só. Aqui eu tenho que editar duas vezes, aqui não é usuário, né? Aqui é Diego Costa OVPN. E aqui também eu tenho que modificar o usuário.crt para Diego Costa.crt. Então, esse aqui vai gerar lá. Feito isso, então agora eu tenho que dar o final do CERT, ó, para ele finalizar o CERT ali dentro. Então também eu tenho que remover esse usuário aqui e botar no Diego Costa.ovpn, tá? Feito isso, o que mais falta agora? Eu tenho que adicionar a key. Então a mesma coisa, ó. Então a mesma coisa. Vou copiar e vou colar lá. Tá? Não vou editar mais só para não tomar mais tempo e ficar mais dinâmico. Feito isso, eu vou agora botar então o meu arquivo key. Lembrando que este aqui eu tenho que modificar duas vezes o nome, senão ele vai ficar errado. Tá? Então vamos lá, ó, cliente1.key. Eu vou trocar então para Diego Costa, o projeto .key em aqui Diego Costa.ovpn, tá? E novamente agora vou encerrar o key com essa última linha aqui, ovpn. Então agora sim eu vou editar aqui o arquivo para vocês verem, tá? O que aconteceu? Então, editando o arquivo, eu comentei utilização aqui, porque aí aqui eu tenho que enviar esses arquivos para o cliente e ele tem que estar na mesma pasta. Pode ser utilizado dessa maneira? Claro que sim. Eu prefiro colocar o arquivo dentro do arquivo.ovpn e encaminhar apenas um arquivo para a pessoa, tá? Então logo abaixo eu vou colocar nesse formato aqui, então não esqueçam de colocar. Se quiserem dar um enter a mais aqui, só para separar também pode. O importante é ele tá sempre assim, ó, abre o CA, aí depois que acabar o CA ele tem que fechar o CA, pode dar um enter aqui também se quiser, ó. Abre o CERT, adiciona o CERT aqui dentro e depois fecha o CERT e depois abre o key e fecha aqui. Então pode usar assim dessa maneira, não tem problema algum. Ctrl X sair e salvar, não tem problema. E agora o passo é passar esse arquivo então para o cliente. Desta maneira, tá? Eu posso apenas enviar o arquivo .ovpn para o cliente e ele então vai poder utilizar apenas esse profile já com tudo setado. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse arquivo, vou transferir para o meu localhost aqui para minha máquina local e vou conectar nessa VPN para testar se está tudo funcionando. Primeira coisa, deixa eu editar esse arquivo e eu vou copiar ele para minha máquina. Então, como eu estou numa máquina remota, eu posso até copiar ele. Eu vou entrar na minha máquina aqui, vou entrar dentro da pasta etc, OpenVPN, vou dar um LSLA dentro. Então, aqui dentro eu tenho uns perfis já de teste, eu vou apagar eles. Eu posso apagar tudo que for aqui, isso aqui era de teste. Ó, não tem mais nada aqui dentro, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para copiar o meu arquivo que está lá na minha máquina remota, tá? Então, eu preciso saber o IP dela. Eu vou utilizar aqui o SCP com o meu certificado. Eu vou copiar esse caminho aqui, Diego Costa @projetohut.com.br .ovpn em /etc open
VPN. Então eu vou utilizar aqui para copiar. Isso aqui é uma cópia de um servidor remoto para a minha máquina local. Feito isso, eu vou apenas confirmar a conexão. Ele negou, porque lá não tem permissão. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um CP, esse Diego Costa VPN para /tmp, tá? E agora eu copio do tmp de lá. Então aqui eu vou modificar para tmp. Diego Costa, @projetorroot.com.br.ovpn em /etc OpenVPN. Agora ele vai. Ó, fez a cópia. Se eu der um ls agora na minha máquina local, eu tenho aqui o meu arquivo diegocosta@projetorroot.com.br.ovpn, tá? Apenas este arquivo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês se está funcionando ou não a minha VPN. Se eu der um if config agora aqui, eu não tenho a interface TUM aquela, né? Eu só tenho a minha interface NO1, a LO de loopback e a interface do VirtualBox, tá? Então agora quando eu startar o meu serviço de VPN aqui, ele vai então levantar uma interface se tudo estiver correto. Antes disso daí eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha só, aqui eu tô vendo o meu IP. Então nesse caso agora o meu IP aqui é 177.143.224.228, tá? Então o meu IP aqui da minha residência. Como eu possuo uma internet com IP dinâmico, obviamente que esse IP aqui ele não é um IP estático. Se tivesse um IP estático, então eu teria um IP que não iria alternar, tá? Não iria alterar esse IP. Não é o meu caso agora aqui. Eu possuo uma banda larga residencial, não tenho um IP fixo, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Quando eu conectar na VPN, se ela estiver tudo certo, esse IP aqui ele vai mudar. Então aí a minha navegação vai sair através da minha VPN. Então eu vou acessar a internet, mas eu vou navegar na internet como se eu estivesse naquela máquina lá, tá? Então vamos fazer esse teste? Vamos lá então. Primeira coisa, eu tenho que startar o serviço do OpenVPN. Então init.d OpenVPN restart. Se tudo der certo e config, agora eu tenho que ter uma nova interface. Não apareceu nada, Vamos ver o que aconteceu. Eu posso utilizar um comando para forçar a conexão no Linux. Vou utilizar aqui o comando para conectar manualmente por linha de comando, para que vocês consigam entender como é que ele funciona através de linha de comandos. Se tiver aí uma implementação de uma interface gráfica, tu não vai entender como lá no Windows, né? Tu não vai ter como ver o que está acontecendo por baixo dos panos. Então eu vou utilizar aqui OpenVPN, vou utilizar --config e o nome do meu arquivo. Então qual é o nome do meu arquivo? diegocosta@projetorroot.com.br.ovpn. Para que eu consiga sair do terminal, né, sair no terminal, tá? Porque se eu digitar isso aqui e apertar Enter, ele vai travar o meu terminal. Eu vou ter que abrir um novo para poder digitar comandos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar 2 E's comerciais para que ele libere o meu shell, o meu terminal, para que eu possa seguir utilizando o meu computador. Então, se tudo estiver correto, ao apertar Enter agora, ele vai conectar e vai liberar o meu shell. Ó, vamos testar agora. Opa, é um E comercial só, tá? Então, é apenas um E comercial. Ó, então agora ele vai fazer a conexão, tá verificando o certificado, ó. Então, dessa maneira aqui, eu consigo verificar, ele joga um log na tela. Quando eu executo esse comando, ele fica dando algumas informações, tá? Então ele vai verificar aqui as interfaces, o certificado, o CA, ó, então tá verificando, tá ok, ó. Então ele tá verificando as informações. Provavelmente eu já tenho então a conexão estabelecida. Como é que eu sei? Vamos apertar Enter aqui, ó, e vamos agora dar um if config, isso no meu computador local, tá, gente? Eu não tô lá no servidor mais. Ó, if config, agora eu tenho aqui a interface TUM00, tá? Não, TUM0, que aqui pegou um endereço MAC no final aqui, tá? Então TUM0, notem o IP 10.806. E a outra ponta, ó, porque o que é uma VPN? É um ponto a ponto, ó, peer a peer, ó, ponto a ponto. Então a outra ponta é o 10.805,
tá? Então, lá no meu servidor, voltando aqui no meu servidor, ó, se eu der um if config aqui, opa, eu já fiquei sem acesso a ele, tá? Então deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Tá, agora eu já volto nele lá, tá? Se eu der agora um root-n aqui no meu cliente, eu vou ver que eu tenho algumas redes adicionais aqui, ó. Então eu tenho acesso à rede 10.8.0. Então por quê? Porque eu fiz um tunelamento, eu estou conectado pela VPN. Vamos ver aqui se eu estou navegando na internet. Como é que eu posso saber se eu estou navegando na internet? Então ele está abrindo o site do Terra, então eu estou navegando na internet. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar Enter aqui no meu ip.com.br e mostrar para vocês se o meu IP continua igual. Tá? Então notem que agora o IP está diferente. Ó, inclusive aqui ele fica os IPs aqui como histórico. Anota aqui embaixo aqui, ó. O IP que eu estou navegando agora é 52.53.170.165. Tá? Então eu estou navegando agora através da minha VPN. O que isso quer dizer? Quer dizer, se eu tiver um serviço, por exemplo, do WhatsApp, por exemplo, do Facebook, qualquer serviço que seja bloqueado em redes nacionais, eu conseguiria acessar agora, tá? Não quer dizer que isso é uma boa prática e muito menos que isso é seguro, tá? Eu só estou dando apenas um exemplo de que, nesse caso, como foi o caso lá no início de 2016, que nós tivemos o WhatsApp bloqueado em todo o Brasil, no caso, desta maneira eu utilizaria para uma conexão segura com o WhatsApp. Por que eu estou mostrando isso agora? Porque eu queria mostrar para vocês que aquele bloqueio também do WhatsApp, ele se torna ineficaz, ele se torna um bloqueio ineficiente, porque muitas pessoas se utilizaram de VPNs para conectar no WhatsApp. O grande problema é que muitos aplicativos tinham VPNs com malware. Então isso aí já é um assunto para um outro vídeo, para uma outra linha. Então o que eu quero que vocês façam caso um serviço seja bloqueado no Brasil, ou seja determinado a não utilização desse serviço? Avaliem bem a situação, e se realmente tu precisas de um serviço como o WhatsApp funcionando para tua empresa, que é comunicação vital, ou tu utiliza softwares semelhantes que não estejam com essa rede bloqueada, ou então tu utiliza uma VPN tua. O intuito desse vídeo é mostrar para vocês que vocês podem criar uma VPN em outra localidade, tá? No caso, essa minha VPN ela não está no Brasil, e eu já criei justamente para poder mostrar para vocês esta diferença até mesmo dos IPs, para que vocês possam utilizar aí como estudo de caso, como um laboratório, ou até mesmo como uma solução para uma empresa. E então vocês vão avaliar se realmente vale a pena utilizar softwares de terceiros no teu celular, tá? Da mesma maneira que nós fizemos este arquivo OVPN para funcionar no Linux, vocês vão poder fazer esse mesmo arquivo OVPN para Windows e Android. Na descrição do vídeo vai ter o arquivo esse que eu mostrei para vocês, e ali vai ter as informações para instalar no Android e no iOS. Não tem muito mais o que se fazer, é apenas um aplicativo que tu vai instalar e vai utilizar esse arquivo .ovpn. Na verdade, tu só vai instalar o programa OpenVPN Client no teu smartphone e vais utilizar o arquivo .ovpn que nós acabamos de montar. Da mesma maneira que tu vai utilizar um arquivo .ovpn para sistemas Windows. Eu não vou ficar mostrando aqui para vocês em cada situação, porque existem diversas, tá? Mas o básico da VPN nós acabamos de fazer. Nós criamos um servidor lá, no caso foi na Amazon que eu criei esse servidor. Nós startamos lá o servidor de OpenVPN, criamos os certificados, colocamos esses certificados dentro de um arquivo .ovpn para que eu não precise mandar para os meus usuários, para os meus clientes, um monte de arquivo. Então basta eu mandar por e-mail, em anexo, ou botar um link para download em algum website, alguma intranet, para que o próprio usuário possa fazer então a solicitação deste arquivo. Se eu quisesse criar um novo usuário, era só seguir aqueles passos lá onde nós criamos o primeiro usuário, tá? Que seria
o passo número 23, tá? Então nós vamos seguir, se eu quisesse pôr um novo usuário, eu seguiria então o passo do 23, ó, a partir do gerando certificado para os clientes, até o passo número 31, tá? Ou 30, porque depois é só mandar para o cliente então o profile. Então esse assunto é um assunto extremamente útil e importante. Faz muito tempo que nós queríamos passar para vocês esse conteúdo da VPN, mas com os vídeos de Raspberry Pi, eles nos tomaram muito tempo para gerar o conteúdo para vocês, para a gente poder estudar, para poder fazer laboratórios e contatos e tirar dúvidas. Houveram muitas dúvidas lá do Raspberry Pi, então nos tomou muito tempo. Então este conteúdo ele já estava programado para bastante tempo atrás, mas infelizmente não fizemos o laboratório antes, mas estamos disponibilizando agora para vocês, tá, gente? Então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu sei que realmente esse vídeo ficou maior do que eu costumo fazer os vídeos, tá? Mas é um assunto de extrema importância e de uma extrema relevância para quem trabalha aí como sysadmin ou quem trabalha aí na área de tecnologia, tá, gente? Então eu vejo vocês num próximo vídeo e eu espero ter de fato ajudado vocês em algum momento com essa aula, tá? Vejo vocês num próximo vídeo, um abraço a todos e valeu!